toda a nossa relação com o instinto que eu trago aqui representado através dessa figura desse leão, né, e essa menina que a gente pode ter uma leitura até arquetípica dessa imagem, né, que é essa coisa dessa inocência, hã, dessa abertura para o mundo que representa a nossa criança, nossa criança divina, né. E esse leão que representa toda a potência, né, e a vitalidade e a integração que é o nosso ser selvagem, né. Então, o Rolando sempre nos trazia, né, a importância do resgate dos instintos, né. E o instinto ele uma é algo que na nossa cultura, né, é visto como uma coisa negativa, né. Muitas vezes a gente vê o instinto como algo negativo, então, assim, quando a gente vê alguém enlouquecido, alguém super agressivo, quando a gente vê um estuprador, alguém que não se controla, daí a gente diz que a pessoa é excessivamente instintiva, né. Mas na realidade, segundo o que o Rolando, percebe, o que o Rolando nos falava, né, o instinto ele é responsável pela nossa autorregulação, né, é o que nos permite estar vivos e que nos permite estar saudáveis, né. Então quando a gente vê atos de agressividade, atos compulsivos, na realidade não, isso não significa que a pessoa é muito instintiva, mas sim que ela está com a sua ligação com os seus instintos está deturpada, está danificada. Então, existe justamente uma dificuldade em relação ao mundo instintivo e não, um excesso de instinto, mas sim uma quebra, né, do funcionamento do mundo instintivo que existe em todos nós, né. Então vamos ver o que a gente vai ver, assim, o que são os instintos, né, dentro dessa perspectiva e através das características, o que são os instintos, né. Então eu vou falar para vocês essas características e daí a gente vai começar a entender melhor, né, o que que é o instinto, né, e por que que ele é importante para a biodança. Então, na realidade, né, o instinto é um comportamento que é inato, né. O que significa um comportamento inato? É um comportamento que ele não necessita de aprendizagem, tá. Então, é aquele comportamento que a gente já vem, né, já aquela espécie, aquele animal, né, ele já vem com na sua genética, né, ele vem já programado para aquele comportamento, né. Mas o que que acontece? Hum, hã, quando ele começa a experimentar aquele comportamento, a experiência vai reforçar ele, tá. Então, aqui eu trago o exemplo do cavalinho, né, a gente sabe que os cavalos quando nascem, eles, já imediatamente, eles já se colocam de pé, né, e eles começam a se movimentar em pé, buscar as tetas da mãe e tudo para mamar, né, tudo isso é comportamento inato, é comportamento instintivo, né, mas que já está, né, não é que assim que o cavalinho ele vai já nascer e já fazer esse comportamento, né, ele está relacionado com o meio também, tá. E isso é uma coisa super mágica, por exemplo, o cavalinho quando ele nasce, então, todo o estímulo que a mãe vai fazer, com a questão dele sair da placenta, né, de ele começar a receber essa atenção dela para que ele consiga, né, se elevar e ficar sobre as 2 patinhas, isso tem que estar relacionado com o meio, né. Então, possivelmente, se não tivesse essa mãezinha do cavalo, a égua, né, a mãezinha do cavalo, possivelmente, então, hã, fosse diferente a reação dele, já que ele não tenha o estímulo do meio adequado
para expressar aquele potencial genético, tá. A gente pode ver isso, por exemplo, também nas tartaruguinhas, né. Tartaruguinhas que nem as mães das tartaruguinhas botam elas lá, enterram os ovos, né, na beira da praia, e quando elas nascem, as tartaruguinhas sabem ir para o oceano, elas já sabem a direção do oceano, né, e elas nascem, eclodem dos ovinhos e já saem correndo, né, em uma quantidade imensa de tartaruguinhas, elas já saem correndo, elas já sabem nadar e elas já sabem se elas conseguem chegar lá no oceano, né, porque, como elas já justamente têm uma quantidade muito grande de tartaruguinhas que nasce, porque a maioria delas é comido pelas gaivotas, né, pelos pássaros que estão ali ao redor, mas aquelas que conseguem chegar, elas já sabem o que elas têm que se alimentar, já sabem nadar, né, e tudo isso então é uma programação genética que tem a ver com a sobrevivência, inclusive elas sabem a direção que está o mar, né. Uma das preocupações, por exemplo, do pessoal que faz a preservação das tartarugas, né, é que com a construção de casas na beira do mar, etcétera, então as luzes dessas casas, toda a presença de humana nessa região, às vezes faz uma confusão para as tartaruguinhas, né, da direção que elas têm que tomar, porque elas estão programadas em relação ao ambiente onde elas vivem, tá, elas estão adaptadas àquele ambiente e elas nascem com essa adaptação, né, hã, hã, e isso já faz uma característica genética dessa espécie, né. Então quando ela não encontra esse meio que é capaz de estimulá-la, pode gerar uma desagregação aí, algo que não dá certo, tá. Mas encontrando aquele estímulo do meio ao qual a espécie está habituada, então, hã digamos, é algo que não necessita é inato, já vem geneticamente determinado, e, vai se manifestar e quando se manifesta a própria experiência, por exemplo, a tartaruguinha entrou na água, foi buscar alimento, daí à medida que ela tem sucesso de buscar alimento, ela cada vez mais tem experiência e cada vez mais sabe fazer aquilo bem, a mesma coisa o cavalinho trotando e todas as espécies, né, em seus comportamentos inatos. O que vai acontecer? As espécies que têm um sistema nervoso mais complexo, elas vão ter menos comportamento inato e mais aprendizado, tá? As espécies que têm um sistema nervoso menos complexo, elas vão ter pouca aprendizagem e maior, hã, comportamento inato, tá. As espécies que têm um sistema nervoso mais aberto, elas têm maior plasticidade, estão mais abertas ao aprendizado, né. E as espécies que têm, hã, um um sistema nervoso mais simples, né, menos complexo, então elas têm menos plasticidade, menos possibilidades, e elas estão adaptadas a um determinado tipo de ambiente, né, e todo o comportamento delas não envolve tanto aprendizagem. Então, é claro, dentro dessa perspectiva, os mamíferos são as espécies mais com sistema nervoso mais complexo e mais, com mais necessidade de aprendizado. Quando hoje de manhã eu falei para vocês que a espécie humana, né, ela é uma espécie que não é pela questão de ela geneticamente ser humana que ela vai desenvolver sua humanidade, é justamente isso que eu estou falando, porque o sistema nervoso humano é muito complexo, tem uma grande complexidade, né, e tem poucos comportamentos inatos e mais uma abertura ao aprendizado, né. Então, isso faz com que seja muito moldável, né, e a relação com o ambiente existe grande adaptabilidade, e por isso faz com que a gente vá se transformando na relação com esse ambiente. As espécies que são
em ter menos complexidade, né? Elas estão menos abertas ao aprendizado e mais comportamento inato, elas têm menos plasticidade, elas vão ter, né? A tartaruguinha não vai ser outra coisa além de ser a tartaruguinha, né? Ela pode estar menos ou mais adaptada, mas ela vai ser sempre uma tartaruguinha, né? Ela não vai ser outra coisa, tá? Então, enquanto, por exemplo, com o ser humano, nossa, né? Ele vai ter várias versões desse ser humano, depende de como ele for criado, com, o que vai acontecer na vida dele, né? Então, essa relação é super importante, tá? Da complexidade do sistema nervoso, do comportamento inato e do comportamento adquirido através da experiência, né? Bom, uma coisa que por que a biodança está muito baseada nos instintos aqui, eu acho que tem uma questão bem importante, né, que é essa programação genética para sobrevivência. Então, o instinto, ele é uma sabedoria inata, né, ele é algo que é a nossa programação para sobrevivência. Então, a gente sabe, internamente o que nos faz bem e o que não faz, e isso não é só uma questão de aprendizado, mas tem algo que nos informa. Isso nos faz bem, isso aqui é saudável, isso não é. E isso está muito, essa sensação de que isso serve, isso não serve, isso eu tenho repulsa, eu não sei explicar porque eu tenho repulsa, mas eu tenho repulsa, ou isso aqui me atrai profundamente, eu não sei explicar, mas me atrai profundamente. Em grande parte, essa repulsa e atração tem a ver com a nossa base instintiva. E a gente não sabe explicar racionalmente, né? De repente a ciência consegue explicar um porquê, né? Isso serve para sobrevivência, mas a gente, como a pessoa que está experienciando aquilo, não consegue explicar exatamente, né? Mas existem esses comportamentos dentro da gente. Como nós somos sistemas muito abertos, né? O que acontece é que a gente vivencia isso, mas a gente questiona, né? Então, mas por que que eu não gosto de comer tal coisa? Por que que eu tenho que beber água agora? Hã, por que que eu não quero me aproximar de determinada pessoa, né? E às vezes eu questiono, né? E isso, muitas vezes essas informações elas vêm, não claramente como um comportamento instintivo, mas elas se traduzem, né, e aí a complexidade humana, por uma sensação intuitiva, né. Eu percebo algo e eu chamo isso de intuição, né. E daí eu duvido, eu entro em dúvida, né. Será que isso é certo ou não? Por que que eu estou fazendo isso? Então, todo esse questionamento que o ser humano faz, né, do seu próprio comportamento, hã, ele é interessante esse questionamento, obviamente, né, mas ao mesmo tempo, muitas vezes ele adquire uma forma muito neurótica e nos afasta, né, de uma base de sobrevivência muito importante, né, de integridade, de manutenção da integridade. Então a biodança busca muito uma reconexão com esse mundo instintivo, né, confiando muito nesse mundo instintivo e na capacidade de autorregulação que ele nos proporciona, né. Então, os instintos, eles são comportamentos que têm uma pauta fixa, tá. E sempre é sequencial, né. Então, ele busca, né, através dessa pauta fixa de comportamento, por exemplo, aqui a gente vê uma raposa caçando, né, a raposa vai caçar, então ela tem toda uma pauta de caça, né, de como esse comportamento é inato, mas à medida que ela vai experienciando, né, ela também vai, sabendo fazer isso cada vez melhor, né. E no caso, por exemplo, de uma raposa, ela também tem a convivência com a mãe, né, com a mãe que vai ensinar a caçar, então tem uma parte desse comportamento que é instintivo e outra parte que é aprendizado, mas a raposa tá, digamos, tem um comportamento inato de caça, tá. Ela vai precisar aprender uma parte desse comportamento,
para reforçar essa capacidade inata, né, e depois com a experiência ela vai, cada vez ser melhor caçadora, né. Mas, dentro da sequência de caça existe todo uma sequência, né, de comportamentos. Então, por exemplo, uma raposa, ela não vai sair correndo atrás de uma caça sem perceber o que está acontecendo no ambiente. Então tem um comportamento de busca de onde é que está essa caça, de espreita, de, de contenção do impulso de saltar, né, de buscar para verificar, construir uma estratégia de caça. Quando existe o momento de ir em busca de realmente ser super assertivo, né, e depois a forma de realmente caçar, né. Então toda isso essa sequência ela vai se dar, né, hã de uma forma realmente sequencial, quase ritualística, né. Então, primeiro isso, depois isso, depois isso, depois isso, né. Então tem uma pauta de sequencial, né. E esses comportamentos que são, instintivos, eles podem ser comuns a mais de uma espécie, tá. Então, alguns comportamentos instintivos são só de uma determinada espécie, mas uma grande parte dos comportamentos instintivos, eles estão presentes, né, e a gente vai poder observar eles dentro de uma linha evolutiva. Tá, então, com sistemas nervosos que são mais próximos, a gente vai ter uma maior capacidade de perceber comportamentos semelhantes, né, e inclusive colaborativos. E quando a gente nota, por exemplo, as espécies que têm mais, comportamentos, em comum, né, a gen como, por exemplo, com o ser humano, quando a gente encontra essas espécies que têm comportamento em comum, a gente consegue se comunicar, fazer uma comunicação entre espécies com grande eficácia, né. Quanto mais distante está desse comportamento, menos eficácia tem esse tipo de comunicação. Por quê? Porque gera uma coisa sinérgica, né, que tem a ver com o partilhar de algumas informações que são biológicas. Então, hã, os instintos, né, são respostas que são adaptativas, né, e que elas respondem a um estímulo que pode ser interno, por exemplo: "Ah, eu estou com fome", né, ou externo, eu vejo algo que me atrai e tenho vontade de buscar aquilo que me atrai. Então essas pautas, né, elas obedecem a algo que se move, né. Pode ser uma necessidade, interna, né, ou algo que seja atraente, que corresponda também a essa necessidade interna, mas que esteja no externo. Então, os comportamentos sexuais, né, podem ser muito deflagrados, né, por o que a gente chama de fermônios, né, que são, elementos químicos que, vão ser atratores externos, né, e que vão gerar o comportamento sexual. Então, hã, mesmo que se ausente, né, o estímulo que fez, que originou, né, que provocou aquele instinto, o comportamento instintivo, depois que ele é deflagrado, ele só vai se atenuar, diante da sua consumação, tá. Então, a gente pode perceber isso através da fome, por exemplo: "Ah, eu não estou sentindo fome", de repente eu sinto o cheirinho de uma comida, né, eu percebo: "Opa, estou com fome, tenho vontade de comer", né. E daí, bom,
continuo caminhando e coisa, e não tá mais a presença daquele cheirinho, mas eu continuo com fome, e que vai cada vez aumentar. Então, só vai se resolver isso à medida que eu comer, tá. Então mesma coisa com, por exemplo, com o comportamento, sexual, com, a necessidade de sono, a necessidade de água, a necessidade de abrigo, né. Todas essas coisas básicas que têm a ver com o nosso autocuidado, que tem a ver com a nossa sobrevivência, seja individual ou como espécie, ela existe, né, hã hã, deflagrando hã, essas necessidades, essas vontades, né, mas que ela só vai se atenuar à medida que se resolve a questão, né. Por quê? Porque na realidade isso não está ligado a uma vontade, assim, superficial, banal, mas sim a própria sobrevivência e integridade daquele indivíduo, né. Então por isso que somente a consumação, né, ou seja, somente quando, realmente eu satisfaço aquela necessidade é que vai passar. Então, a gente pode, principalmente, por exemplo, se a gente vê, os bebezinhos pequeninhos, né, quando um bebê nasce, né, ele tem uma coisa, um movimento com a cabeça de buscar a teta da mãe, tá. Então, o seio, né. Então, esse comportamento da cabeça, ele, não é exatamente um comportamento instintivo, mas é um reflexo, né. É um reflexo que é, obviamente, programado geneticamente, mas é apenas um reflexo. Quando a gente consegue, hã, ver que não é mais um reflexo, mas é sim um comportamento instintivo. Quando existe uma cadeia desses comportamentos reflexos, né. Então, por exemplo, o bebê vai buscar a teta da mãe e ele vai sugar, tá. Então, to a o ato de buscar, o ato de sugar até se satisfazer, isso é um comportamento instintivo, bom, que se reforça com a experiência. Da mesma forma, vamos ver outro exemplo, por exemplo, o Pavlov, né, é um cara que estudou os reflexos, né, e daí ele percebeu, né, que, quando os cachorros, né, ele criava tinha um estudo do comportamento a partir do estudo de cachorros, e daí ele faz toda uma experiência com, hã, cheiro, né, e a salivação. Então, ele percebe que existe um reflexo, quando eu sinto o cheiro, imediatamente eu começo a salivar, tá. Os cachorros aconteciam isso e a gente quando sente, né, o cheirinho, eu estava dando exemplo disso agora, a gente começa a salivar, tá, imediatamente, somente de sentir o cheiro. Depois ele fez toda uma experiência que tinha um horário, né, que isso se repetia, e daí que mesmo na ausência do estímulo, naquele horário, os cachorros salivavam igual, tá. Então tinha toda uma história aí que eu não vou entrar agora nisso, né, mas ele observou que a salivação era algo era um reflexo, né, de sentir esse odor. Depois, com base nesse reflexo, todo o comportamento de caça ou de busca de comida, etcétera, vai ter um comportamento, uma cadeia de reflexos que vai formar, então, o que a gente chama de instinto. Então, sempre vai se organizar, tá, essa cadeia de reflexos, esse comportamento que a gente chama instintivo, que é inato, ele vai sempre se organizar em função da conservação do indivíduo ou da espécie, tá. Então, quando a gente diz assim: "Ah, é instintivo porque é super destrutivo", isso não tem nada a ver, isso não é um comportamento instintivo, né. O instinto jamais vai ser
instintiva, porque ele está correspondendo justamente a uma necessidade de preservação, de conservação. E daí então, por isso que não pode existir, não existe um monstro, hã, 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 instintivo que não tem limites, né, porque o instinto justamente se caracteriza por esse limite, se satisfaz, se atenua, né. Então tem a base do instinto é a autorregulação. Eu busco o que eu necessito, quando eu encontro o que eu necessito, eu paro de buscar, tá. Então, os comportamentos, compulsivos, que é o que as pessoas chamam de comportamento instintivo, são comportamentos compulsivos, que têm a ver com uma falta de regulação, justamente, né, dessa satisfação. Em geral, o comportamento compulsivo, ele é uma resposta, né, a um medo, né, a uma emoção, algo que a pessoa muitas vezes não tem consciência, né, mas que ela precisa repetir algum tipo de comportamento, não porque ela precisa se satisfazer, né, mas sim porque ela tem que atenuar algo extremamente ameaçador que se chama ansiedade, se chama medo, né. Então, os comportamentos, compulsivos, seja o comportamento sexual compulsivo, seja o comportamento alimentar compulsivo, seja a utilização de substâncias de forma compulsiva, seja comportamentos compulsivos, como seja o jogo ou o gasto de compras excessivas, etcétera, né, tudo isso não tem a ver, por exemplo, uma pessoa que tem um um problema alimentar, que se alimenta compulsivamente, não é porque ela gosta de comer, porque ela precisa comer, porque ela tem muita fome, ou porque ela tem muita vontade de comer, não. É como se ela tivesse um buraco, né, um buraco existencial, um buraco que tem a ver com um medo profundo, algo que está profundamente quebrado dentro dela, né, e que provoca emoções muito ameaçadoras, né, e daí aquele comportamento que é compulsivo, seja um ou outro, é como que, por exemplo, o abuso de álcool também, né, tudo isso, atenua a ansiedade, né. Só que o que acontece, atenua temporariamente, logo depois, por isso que é compulsivo, né, atenua e volta imediatamente, porque na realidade não resolve o problema, né, que é o contrário, por exemplo, de um comportamento instintivo. Eu estou com fome, o meu problema não é a ansiedade, o meu problema é a fome. Se eu estou com fome, eu vou comer, atenua a fome e acabou o comportamento de busca de comida até eu ter fome de novo. Hã. Então, no caso, por exemplo, da pessoa que come compulsivamente, aquilo que causa a sua ansiedade, que não é a fome, hã, ela, não se resolve, então ela come, ela tem uma sensação, assim, momentânea de que, ok, acalmou, mas, né, dura alguns segundos, às vezes, alguns minutos, alguns segundos, e não resolveu o problema, porque ela continuou com aquela sensação e logo em seguida ela vai precisar daquele comportamento novamente, né. Então, por isso é super importante diferenciar essas coisas. Então, mesmo diante de comportamentos compulsivos, né, a gente conseguir resgatar o contato profundo com os instintos, né, nos baixa a ansiedade profundamente, né, nos dá mais autoconfiança, segurança e faz com que, então, ao invés de aumentar o comportamento compulsivo, vá diminuí-lo.